Bom, pessoal, nós vamos continuar com aquelas definições. Vai ter hoje, novamente, algumas definições bem geométricas, mas elas são um pouco delicadas. Então, nós vamos ver bordo ou extremidade de superfície, depois a orientação desse bordo, dependendo da orientação da superfície. São coisas bastante geométricas. Então, seria interessante que vocês entendessem realmente os conceitos, né? Porque o cálculo em si, as definições em si, elas não ajudam muito. Entendeu? Vocês precisam realmente entender a ideia geométrica. Nesse ponto, é muito melhor entender a ideia geométrica do que ficar com a ideia algébrica ou analítica. Tá? Então, seria bom entender a ideia geométrica. Então, vou dar vários exemplos para vocês tirarem todas essas dúvidas. Entendeu? Vou colocar vários exemplos. Então, pessoal, eu vou, em vez de escrever a definição diretamente, vamos trabalhar um pouco na parte geométrica para entender a ideia, depois eu escrevo, tá certo? Vamos começar com uma superfície bem simples. Vamos pegar um retângulo no R3. Exatamente um retângulo. Tá? Então, a minha superfície é essa daqui. Eu quero definir o que a gente chama de bordo ou extremidade. Então, extremidade seria, pensando intuitivamente, seria exatamente esses pontos aqui, certo? Aonde acaba a superfície. Onde não existe mais superfície. Então, que pontos que a gente vai definir são esses pontos aqui. São os pontos que a gente chama de pontos do bordo ou da extremidade da superfície. Então, se você pegar um ponto aqui, eu quero verificar, usando a definição, se esse ponto é bordo ou não. Pertence ao bordo ou não. Então, nós vamos definir, na definição analítica, nós vamos pegar uma curva e falar assim, essa curva, ela é o bordo se os pontos dessa curva satisfazem determinada propriedade. Então, a propriedade é a seguinte. Vamos pegar um ponto aqui. Eu quero verificar se esse ponto pertence ao bordo ou não. Então, eu faço o seguinte. Então, isso daqui é um ponto P. Eu tenho essa curva aqui. Esse ponto pertence a essa curva. Eu vou construir nesse ponto P, se existir, centrada nesse ponto, um disco centrado em P, contido no plano normal, a curva. Tá? Então, o que eu vou fazer? O plano normal, nesse ponto, é um plano assim, não é? É um plano assim, forma 90 graus aqui. Então, se existir um disco centrado em P, contido no plano normal à curva, de tal modo que ocorra o seguinte, vamos chamar de DP esse disco. Isso aqui é a superfície S. Se você interceptar DP com S, você vai obter o quê? Vamos desenhar até um pouco maior. Então, se existir um disco centrado em P, no plano normal, tá? Em P,
Se você interceptar esse disco com a superfície S, o que dá, hein? Nesse caso. Dá um segmento. Começando aonde? Você concorda que a interseção vai ser exatamente esse segmento? E nesse caso, o ponto P é necessariamente um ponto extremo do segmento. Concorda? Isso é o que vai definir o ponto do bordo de uma superfície. Ou seja, a propriedade desse disco, quando interceptado com a superfície, o P vai ser a extremidade de uma curva. Certo? Então, isso seria no caso bem simples, que é o plano. Né? Se você pegar um paraboloide, algo parecido assim, então, quem que vai ser, intuitivamente, quem que vai ser o bordo dessa superfície? Vai ser essa curva, bordo, ou extremidade. Né? Então, você considera um ponto P aqui, pega o plano normal, né? O plano normal aqui, você vai ter um disco, e se você interceptar esse disco com a superfície, você obtém algo assim. E o ponto P, a propriedade que vai ser comum a todos os pontos de bordo, vai ser, esse ponto P vai ser extremidade. A curva começa ou termina ali. Certo? Ele não pode ser ponto interior a essa interseção aqui. Claro, então, geometricamente, é isso. Logo em seguida, eu vou dar vários exemplos para diferenciar daqueles conceitos que você já conhece como fronteira. Certo? Então, seja S, X, Q, uma superfície regular. Tá? Então, definição. Uma curva regular por par. Simples e fechado. Gama. É chamada bordo ou extremidade. De S quando para todo ponto T pertencente ao traço de Gama. E aqui vai um senão. Exceto, eventualmente, um número finito de pontos. Então, uma curva regular. Eu estou chamando de gama. Ela é chamada bordo ou extremidade de uma superfície quando para todo ponto dela, ou exceto eventualmente somente um número finito. Existe um disco VP, tá? Centrado
em P, contido no plano normal a gama em P, tá o quê? A interseção dP inter S define uma curva regular de extremidade P. É uma definição comprida, certo? Então, só que é para traduzir aquela ideia geométrica. Você, curva é o bordo de uma superfície quando todo ponto P dessa curva, exceto eventualmente um número finito, esse disco centrado em P, contido no plano normal, intercepta a superfície em uma curva regular onde P é extremo. Então, essa é a condição fundamental. Então, olha, por que a gente fala eventualmente, exceto eventualmente um número finito? Dá para vocês imaginarem aqui ou não? Aqui nesses pontos, não dá para verificar essa condição. Então, eventualmente, se a superfície for regular por partes, pode existir curvas desse tipo. Mas só em número finito que falha. Certo? Mas isso não impede de definir a curva. Porque um ponto só não vai fazer diferença. Todos os pontos numa vizinhança é verdadeiro. Certo? Então, isso é a definição de bordo de uma superfície. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Como? Não, plano normal é o que a gente definiu no curso. Ele já foi definido. Plano normal é o que ele é ortogonal ao vetor tangente naquele ponto. Então, não há dúvida em quem seja ele. Você não vai conseguir definir ele aqui. Mas nos outros pontos, sim. Porque daí você tem o T. Certo? Então, se você pegar um paraboloide, né? Então, é claro, é mais ou menos evidente que esses pontos vão formar os pontos do bordo da superfície. Então, a ideia é, você pode checar isso pegando o plano normal, passando por esse ponto, normal a quem? A essa curva aqui, tá certo? Constrói um disco de raio suficientemente pequeno e a hora que se interceptar com a superfície, você vai obter uma curva onde o ponto P necessariamente tem que ter extremidade. Certo? Bom, eu vou dar vários exemplos agora. O que vai acontecer é o seguinte, vocês vão ter que, vou dar uma superfície, vocês vão ter que parametrizar esse bordo, certo? Como? Nos casos de dúvida, aplica a definição. Você espera 5 minutos e nós vamos dar exemplo. Então, vou dar vários exemplos, incluindo esse que você falou. Vamos tomar a seguinte superfície.
Então, eu estou dando aí 4 superfícies. Tá? Então, eu quero que você determine o bordo e faça um esboço dele. Tá? Então, eu estou dando, isso daqui o que é? Isso daqui é um disco no R3, certo? Isso daqui é um cilindro. Isso daqui também, isso daqui é a esfera, raio 1. Isso daqui é uma coisa que vocês devem descobrir. Como? Não, porque S2 nós definimos como uma esfera unitária. Por isso que eu estou falando dessa coisa. Porque ela é a esfera, é a notação é um nome que na matemática é quase universal. Esfera unitária. Do R3. É isso que vocês vão me responder. Como? Então, mas não tem porquê. Como? Não, você vai pegar um círculo pequeno. Não, vocês estão perfeitamente corretos. É isso que você tem que fazer. Mas sai da definição. Se você quiser, você quer checar se uma curva da esfera é bordo, pega qualquer curva. A hora que você traçar por um ponto o plano normal e dentro dele um disquinho, a interseção vai ser o quê? Bom, vai ser um pedaço de uma circunferência. Mas onde está o quê? No meio. Então não é extremo, então não pode ser. Tá certo? Então, nesse caso, dá para aplicar a definição. Porque é um caso diferente. Agora, de um modo geral, como? Isso, você pode generalizar. Se você tomar qualquer superfície fechada, esse raciocínio prova que ela não tem borda. Tá? Mas então, vamos trabalhar. Olha, esses exemplos foram escolhidos para vocês tirarem as dúvidas que pode confundir. Por exemplo, isso daqui, o que é esse primeiro aqui? O primeiro, o que é? É um disco, tá, centrado na origem e no plano XY. Certo? No plano XY. Então, é o disco unitário. Então, essa é a nossa superfície. Então, eu pergunto para vocês, quem que é o bordo? Então, vai ser a circunferência de raio 1. Então, isso que é importante. Vocês olham a figura e vão falar, bom, o bordo é tal. Tá certo? Então, vocês estão identificando o bordo. Agora, vamos verificar o seguinte. Nesse caso, o bordo da circunferência, notação disso, a notação de bordo, vamos pôr aqui, notação do bordo. E S vai ser isso, delta S. Isso vai ser delta S, vai ser bordo da superfície. Certo? Então eu pergunto, aqui nesse caso, o delta S vai ser o conjunto XYZ, certo? X2 mais Y2 igual a 1 e Z igual a 0. Z igual a 0. Então a primeira dúvida que, inclusive, já surgiu é a seguinte. Isso daqui, se você olhar a fronteira de S, quem é a fronteira de S?
Quem é a fronteira? Fronteira é a definição que a gente deu no começo do curso. Pessoal, não é a circunferência, é o disco todo. Então, e é completamente diferente do bordo. Qual que é a vizinhança no R3? É bola. Todos os pontos de S contêm pontos do exterior, do ponto complementar e do conjunto. Ou seja, todos os pontos de S são da fronteira. Está claro? Então, fronteira e bordo são coisas distintas. Pode eventualmente coincidir. Vamos? Claro, se você considerar esse disco. Não, vai depender da própria do conjunto. Mas se você olhar, se você falar, olha, o meu disco está no R2, não no R3, aí muda tudo. Porque daí não tem nada fora do R2. Tá? Só que, nesse caso, a gente nem define superfície no R2. A gente define superfície no R3. É um conjunto contido no R3. Certo? Então, fica meio fora. Aqui vocês entenderam a diferença? Tá? Então, fronteira é diferente do bordo, de modo geral. Tá? E agora esse conjunto aqui? Superfície. O que é isso aqui? Cilindro. Finito. Certo? Então, quem que vai ser o bordo? Duas circunferências. Então, nesse caso, você tem um cilindro, né? E se você aplicar a definição a essa circunferência, ela satisfaz a condição de bordo. Porque pega um ponto aqui, né? Pega um ponto aqui. O plano normal vai ser assim. Certo? Traça o disco dentro do plano normal. Se você interceptar um cilindro, você obtém o quê? Exatamente um segmento assim. Esse segmento tem por extremidade o ponto P. Ou seja, esse ponto é ponto do bordo. Certo? Se você pegar qualquer outro ponto aqui e qualquer curva por ele, você vai ver que não satisfaz. Como fosse da esfera. É o mesmo caso da esfera. Quais são os outros pontos? Esses pontos. Porque aí você tem o plano normal aqui, você tem o disco, e a interseção também dá um segmento, tendo como ponto extremo esse ponto da circunferência. Certo? Então, nesse caso, você tem uma superfície e o bordo dela é formada por duas curvas disjuntas. Certo? Duas curvas disjuntas. Está claro? Então, nesse caso, você tem ΔS vai ser o conjunto dos pontos x, y, z, x2 mais y2 igual a 1, z igual a 0, unido com o conjunto x, y, z, x2
mais y2 igual a 1, z igual a 1. Então, é formado por duas partes, certo? Ou essas duas coisas. Então, nós vamos... isso aqui é apenas ferramenta para chegar nos teoremas. Então, nós vamos ter que parametrizar a superfície, parametrizar o bordo, certo? Isso aqui a gente vai ter que fazer na prática, para aplicar usar o teorema. Tá bom? Bom, esse é o exemplo 2. O 3, nós já discutimos. Se você pegar a esfera, né, uma esfera, ou qualquer conjunto fechado, superfície fechada, né? Então, pega um ponto da superfície e qualquer curva ele pega um ponto qualquer. O plano normal vai interceptar, o plano normal está aqui. A hora que você interceptar com um disco aqui, você vai obter um segmento, um pedaço, um arco de circunferência, onde o ponto P é interior. O ponto considerado é ponto interior. Então não pode ser ponto de borda. Então a esfera, ou qualquer superfície fechada, não tem borda. Tá? Isso nós vamos depois estudar, inclusive, com mais detalhes no teorema de Stokes. Não. Você pega a definição exatamente nessa curva que você está pensando. Ele vai ser ponto interno. O que você obtém, pega dois cones. Tá? Unidos. Então você fala, isso aqui vai ser borda. Vamos checar. Pega um ponto aqui, traça o plano normal aqui. Você vai ter um plano assim. Pega o disco aqui. Tá? Como é que vai ser a curva? Vai ser assim. O ponto P é interior. Certo? Como? Não precisa... Bom, nesse caso ela não é bordo. Se for bordo vai ser regular. Porque você pode pegar o raio do disco suficientemente pequeno. Daí você obtém uma curva regular. Então, aqui ela não é nem ponto interior. A curva não é regular, mas também ela não é ponto interior. Certo? Mas se você não tiver uma das partes, né, o cone, você vê que ela vai ser regular. Ela podia, dependendo do tamanho do disco, não ser regular, mas se ela for realmente ponto extremo, você pega um disco um pouco menor e aí ela fica regular. Tá bom? O quarto, como é que é o quarto? Hã? Cubo? É o quê? É o quê? Eu diria que é um quadrado, né? Um quadrado. Então, essa equação aqui, essa desigualdade gera um quadrado. Concorda? Então, nossa, um quadrado. Vamos fazer por vistas. Vamos pegar x, y. O quadrado é esse.
No plano XY, o quadrado vai ser esse. E se você colocar no espaço, ele vai ter uma altura só de 1 aqui. Certo? É uma superfície. Certo? Hã? Ah. Pouco. Eu podia até definir uma superfície usando aqui, mas eu quero essa daqui. X mais y igual a 1 e z variando de 0 a 1. Tá? Então ela é simplesmente, a base dela é um quadrado. E com altura 1, constante. Tá? Então, na rigor, não tem muita diferença do primeiro exemplo que nós vimos, do segundo do cilindro. Só que o bordo aí é formado por duas curvas que não são regulares. Certo? Então, o bordo é uma curva regular. O bordo pode ser uma curva regular por parte. Tá? No caso do cilindro, não. Era regular, mas no caso desse exemplo aqui, não é. Ok. O conceito, então, essa ideia geométrica, eu acho que está claro, né?